Bom dia. Olha, boa tarde, né? Diego já falou tudo aí, boa tarde já. É que o dia é longo, Diego, o dia é longo ainda. Temos muito dia pela frente. Isso aí. São só 14h40, veja bem, que são 14h40, perto de 24 horas. Isso aí. Sem sabotagem desta vez, hein? Sem sabotagem. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, David. Tudo bom, É cara? só não falar mal do meu bigode que não cai, relaxa. Só elogiei, imagina. Coloquei cada fio no seu devido lugar. Oh. Ai, ai. Vamos colocando as pessoas dentro da aula. Temos David, Yamamoto Albrigodon, Bruno Silva, Isali, Diego Johan Izarra. Izarra é bom para treinar essa. Ana Beatriz, Larissa, Caiane, Giovana, Diego Felipe, Liniana, Bea Sanches, Thomas André e Henrique, outro que eu treino meu R. Muito bem, bem-vindos e bem-vindas todos. Hoje é dia, hein? Hoje é dia de dobradinha, hoje é dia de concluirmos energia, começar a região norte. Região norte é uma aula mais curta, então, caso esta aula aqui eu não conclua o que eu tenho que falar sobre energia, se ficar faltando uns minutinhos, tudo bem. Se invadir a aula de região norte, não tem problema nenhum. Dá para encarar que a região norte é enxugado. E é uma revisão também, né? E, enfim, deixa eu compartilhar aqui onde paramos ontem. Paramos no pré-sal, né? Tá aí. Hoje eu estou em São Paulo, não estava em Jundiaí. Então, hoje vocês vão me ver olhando para cima, né? Que aqui a minha TV fica para cima. E onde eu coloco os slides, né? Não é apenas a minha loucura que me faz olhar para cima, são os slides. Mas eu me lembro de ter parado aqui, né? A gente olhou essa formação do pré-sal, expliquei, né? E revisei, mas deixei vocês à vontade, caso tivesse alguma dúvida ainda. Mas eu julgo muito importante você saber definir como o pré-sal se forma, geologicamente, porque para você ter um repertório grande a respeito do pré-sal, né? Questões econômicas, energéticas, políticas e também naturais. E essas etapas que vocês viram, a rocha geradora e a rocha reservatório, essas duas etapas servem para qualquer tipo de petróleo, não só o pré-sal. A diferença do pré-sal é essa rocha selante, né? Essa camada de sal que vocês estão vendo aí, que acabou tampando, né? Todo esse processo de formação de óleo. Caso eu falasse de um petróleo, aliás, que não fosse o pré-sal, eu também teria que explicar dessa forma. A novidade, a diferença é essa camada de sal. Tanto que, para a gente terminar, olha só esse petróleo que está mais perto da superfície. Ele é chamado pós-sal, porque ele está em cima dessa camada de sal, porque a formação do petróleo continuou. Nós voltamos muito no tempo, né? Voltamos na era mesozoica, separação da Pangeia. Então o petróleo continua a se formando. E vejam só, por cima dessa camada de sal também formou petróleo, que é o petróleo menos profundo, né? Até 1,5 km aproximadamente. Esse é o pós-sal. Esse já é aquele que não tem uma qualidade tão boa, já está misturado com sedimentos. Entenda agora por quê, né? Não teve uma rocha selante suficiente para impedir que houvesse essa mistura de petróleo com sedimentos. Então, mas o processo de formação é similar. A diferença é não ter o selo, não ter o que vem por cima. Tá? E também se formou na era mesozoica. A diferença é que o pré-sal é um pouco mais antigo, né? Como vocês podem perceber. Primeiro formou o pré-sal, depois formou o pós-sal. As ordens dá para perceber, o que está mais embaixo é mais antigo, o que está mais em cima é mais recente, mas é um recente também de milhões de anos.
Tá aí uma pergunta que eu nunca vi. Por exemplo, ele te dá essa figura com pré-sal, pós-sal, e pede para você organizar isso cronologicamente, né? Que veio primeiro? Bom, o que veio primeiro com certeza foi o pré-sal. Aí depois acumulou toda essa camada de sal de 2 quilômetros aí, formou um outro petróleo, que a gente chama de pós-sal. Ninguém me perguntou isso, mas eu vou entrar agora. Sempre gosto de olhar isso no momento, né? Para vocês terem uma ideia de quanto o pré-sal participa da produção brasileira de petróleo. E é bem curioso, porque se você pegar a evolução, né, da participação do pré-sal, ela foi até rápida. Vou colocar aqui 2019 como ponto de referência, que este ano não está ainda pronto, claro. Cadê? Olha, dados de 2019, o pré-sal, 59,8% da produção brasileira. Dados do ano passado. Ou seja, que coisa, né? O pré-sal hoje já equivale a maior parte do petróleo brasileiro. Por isso que eu falei ontem que a tendência do Brasil é importar cada vez menos petróleo, uma vez que o pré-sal ele é mais fácil de refinar. Então, 60% do nosso petróleo é pré-sal. Isso ajuda a diminuir as importações. E não precisa colocar uma data, quando iremos parar de importar. Isso até existe possibilidades, mas não é necessário que você se prenda a elas. Beleza? Bom. Por fim, faltou falar apenas disso daí. Me digam uma coisa. Em geografia geral, atualidades, vocês trabalharam com essa ideia de plataforma continental jurídica, direito marinho, ou não trabalharam com isso? Só para eu ter uma visão aqui de até onde explicar para vocês. Você Eu lembra? acho que não, professor. Não? Tá. Eu acho, né? Porque isso, David, é um elemento importante para vocês explicarem conflitos mundiais. Por quê? Existe uma regra de ocupação litorânea, tem regras. Essa regra é recente, é de 1982. Antes disso não tinha uma regra geral. O nome dela está aí, ó. Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Ela criou regras para a ocupação de áreas marítimas, para tentar impedir disputas territoriais, impedir até conflitos armados, de repente. Como é que funciona a regra? Eu coloquei ela para vocês, ó, tá aí. Ó. Quem quiser desenhar depois, não agora, né? Porque isso já está nos slides, você pode olhar e fazer suas anotações, lógico. Mas para quem curte produzir, escrever seus próprios textos, você pode fazer um esquema bem simples no seu caderno depois. Você faz um desenho começando pela praia, como está aqui na figura, né? Vai descendo, aí depois desce mais um pouquinho, 2 ondinhas aqui. E depois você faz o nível do mar, tá vendo? Isso aqui, ó, esse traço um pouco mais fino seria o nível do mar. O que é importante desse esquema? Tanto para geologia quanto para o direito internacional, vamos colocar assim. O conceito de plataforma continental. Eu acredito que eu tenha explicado para vocês, ou tenha citado pelo menos isso em alguma aula de relevo, mas faz tanto tempo, né? Melhor lembrar. O que é a plataforma continental? Geologicamente, né? Vou colocar aqui, geológica. Geológica. Vou colocar até uma. Espera aí um pouquinho que eu saí do lugar certo. Geológica. Ok. Pronto. Plataforma geológica é a extensão do continente na direção do mar. Então, é o que vocês estão vendo nessa figura. Então, aqui está a praia. Estou apontando com a setinha, tá, gente? Perceba que você vai em direção do mar, embaixo da água do mar. Essa extensão você vai denominar de plataforma continental geológica. Ela é formada por sedimentos.
o nome confunde, porque o aluno olha assim, plataforma continental, então é continente. Opa, opa, opa. É a extensão do continente na direção do mar. E é formado por sedimentos. A areia da praia. Quando você está no litoral, você começa, como eu aqui, que estou no litoral, feliz e radiante. Você está na praia, você começa a ir em direção do mar, você está pisando na areia, só que vai ficando cada vez mais fundo. Essa é a plataforma continental, tá? E não tem uma medida certa para você escrever, depende do lugar. Tem litoral que a plataforma vai ser mais extensa, tem litoral que a plataforma vai ser mais curta. Então, nesse sentido, a plataforma geológica não precisa colocar uma unidade de medida. Mas quantos quilômetros que são? Varia muito. Pode ser menos, pode ser mais, varia bastante. Tá? Mas é algo natural. A plataforma continental geológica, ela é formada por sedimentos e a extensão do continente em direção do oceano. Aí vem o que a ONU criou para evitar disputas. Vou usar o meu textinho ali em cima. Ó. A ONU criou uma zona econômica exclusiva. Zona econômica exclusiva. Como é que você conta isso? São 200 milhas náuticas, não de profundidade, tá, gente? É de extensão. Você pega da praia e vai retinho, conta 200 milhas náuticas. Quanto que é 200 milhas náuticas? Uma milha náutica é 1.800 metros, aproximadamente. Aí, esse valor você tem que saber. Tá? Então, no caso, a zona econômica exclusiva, que a ONU propôs, estou colocando no chat, tudo bem? 200 milhas náuticas. Vou arredondar o que é isso em quilômetros, tá, gente? Aproximadamente 370 quilômetros. Em relação ao litoral. Não profundidade, sim distância, linha reta. Tá? O que muda quando a ONU cria isso? Cada país tem autonomia total nessas 200 milhas náuticas. Para o turismo, para extrair petróleo, para pesca. Então, essa é a regra. Até 200 milhas náuticas, as atividades econômicas são de autonomia do país. E pronto, para não ter briga. São 200 milhas náuticas. Mas não parou aí. A ONU também criou a ideia de plataforma continental jurídica. Também está na imagem. Veja só, ele chamou aqui de plataforma continental mínima e máxima. Ele só não colocou a palavrinha jurídica aí. O que significa a plataforma continental jurídica? Ela pode ir até 350 milhas náuticas. Então, é um chorinho, vamos colocar assim, né? Até 200 milhas é a zona exclusiva. Até 350 milhas náuticas seria a plataforma jurídica. Vocês vão achar curioso e dar até risada. O que muda nessas 150 milhas náuticas a mais? O país ele tem autonomia para retirar recursos do fundo submarino. Júlio, é a mesma coisa. Não, não é. Porque a pesca, por exemplo, você já não pode praticar em toda essa extensão. Só pode produzir, só pode extrair alguma coisa no fundo do leito. Então, petróleo ainda dá para fazer. Você vai ter que perfurar no fundo do mar para extrair o petróleo, né? Então, a única diferença entre a zona exclusiva e a plataforma jurídica é essa pequena distância aí de 150 milhas náuticas a mais, que indica a plataforma jurídica, você tem uma regra um pouquinho mais dura, um pouquinho mais rígida, que é só extrair aquilo que estiver no fundo do mar, no leito do mar. A pesca já vai ter limites nessa região. Tudo bem? E se você passa disso tudo, são águas internacionais. Aí
se é internacional, pertence à ONU. Só a ONU pode te autorizar a realizar alguma atividade por ali, né? Então, tem alguns limites. Tem alguns limites. Quer dizer, é assim que a ONU propôs essa Convenção do Direito, né, Marítimo, para tentar impedir disputas entre países. E por que eu quero que você use assim, atualidades? Desculpa aqui, vou entrar um pouquinho só em geografia geral e atualidades, só um pouquinho, sem muita delonga. Há várias disputas hoje no mundo por conta disso. Uma delas, muito famosa, muito conhecida, é no Mar do Sul da China. A China criou ilhas artificiais. Olha o que a China fez, gente. Criou ilhas artificiais para poder fazer valer dessa regra. É minha ilha. Então, 200 milhas náuticas ao meu redor pertencem ao meu país. Mas tem regra até para ilha, gente. Até isso a ONU criou regras. Porque senão, o que podia acontecer? Um país começa a pegar um bloco de rochas, coloca sedimentos nesse bloco, vira uma ilha, simplesmente para poder ter o direito sobre tudo que tem naquele raio de 200 milhas. Então, a China, ela não admite essa manobra, né? Mas há vários países naquela região que disputam esses territórios. Japão, Coreia, China, Filipinas, Vietnã, né? E a China, desses todos, é aquele que mais tem tentado ocupar esse espaço, para tentar se valer de uma regra da ONU. Mas ela está tentando, na verdade, se aproveitar da regra. É diferente. Mas são disputas desde o final da Segunda Guerra Mundial, que o Japão ocupou muitos espaços na Ásia. Quando acaba a Segunda Guerra, o Japão foi derrotado, ele é obrigado a devolver esses territórios. Aí começa uma disputa jurídica. O Japão tentou provar que estava ali antes, que não foi por conta do Império Japonês que ele ocupou aqueles espaços. Aí a China também entrou na briga. Não, eu cheguei primeiro. Enfim, por isso que a criação dessa regra, ela contribuiu, porque estabeleceu um parâmetro, o que pertence a cada país. Mas ainda assim, alguns países tentam burlar, se aproveitar desse tipo de determinação, né? De 200 milhas náuticas ou 350 milhas náuticas. E o Brasilzão também, viu, gente? Coloquei ali em cima. O Brasil reivindica 2 milhões de quilômetros quadrados de plataforma continental. Estudos geológicos do Brasil estão apontando que a nossa plataforma continental jurídica é maior do que a ONU propôs. O Brasil levou tudo isso para a ONU em 2004. Já tem 16 anos. A idade do David. Não, o David tem 15, desculpa, um pouquinho mais velho que você. Mas, enfim, faz 16 anos que o Brasil levou a ONU a essas considerações. A ONU ainda não bateu o martelo, mas é muito provável que o Brasil vai ganhar uma parte do que está pedindo. Que é uma referência de tamanho, 2 milhões de quilômetros quadrados é o tamanho da Venezuela, mais ou menos. Então, não é pouca coisa que o Brasil está querendo. E por que vocês acham que o Brasil está querendo aumentar? Porque o Brasil sabe que o pré-sal ele vai além do limite que a ONU propõe. E é isso, gente. Se passou do limite, são águas internacionais. Você pode explorar petróleo nessas águas se a ONU te autorizar. E tem que pagar impostos, royalties, para a ONU. É assim que funciona, né? Quer dizer, o Brasil tentou se antecipar. Fez os seus estudos, levou até a ONU, para tentar aumentar um pouquinho a sua plataforma continental jurídica e poder explorar, assim, os recursos que estão ali. Colocar um mapa disso, né? Acho que é importante. Tá aqui, ó. Esse mapa é bem legal, porque ele deixa claro o que está acontecendo. De cor azul mais claro, a área total. De cor azul escura, a zona exclusiva. E esse azul meio termo seria a extensão da plataforma continental. Aquilo que o Brasil está pedindo, aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Assim você consegue ter uma visão mais ampla do como que funciona, o que o Brasil pede, né? Isso tem aparecido em vários vestibulares. A FUVEST perguntou em 2 segundas fases a mesma coisa, sobre o que é zona exclusiva, né, o que é a plataforma continental, o que é plataforma continental jurídica. Então, por 2 vezes a FUVEST perguntou isso numa segunda fase. Isso pensando em geografia do Brasil.
mas em geopolítica, geografia econômica, geografia geral, isso também pode aparecer. E antes do Felipão perguntar, que ele levantou a sua mãozinha, os militares do Brasil deram um apelido para o nosso litoral, nossas riquezas do litoral. Não se confunda com esse apelido, é Amazônia Azul. Os vestibulares hoje estão usando esse termo também. Então, por que Amazônia Azul? Porque, para os pensadores militares, as riquezas que existem no litoral do Brasil, fauna, flora, recursos como petróleo, gás natural, são tão ricos que se assemelham à riqueza que tem na Amazônia. Aí deram um apelido, nossa Amazônia Azul, o litoral brasileiro. Né? E vestibulares estão se apropriando desse termo. O que, na minha opinião, é uma visão um pouco exclusiva, mas se eles estão usando, eu tenho que explicar assim também. Né? Então, a Amazônia Azul seria exatamente as riquezas do litoral brasileiro, comparáveis às riquezas naturais da Amazônia. Diga, Felipão, manda. Oi, professor. E aí? Como funciona, tipo, quando a divisão entre dois países, por exemplo, não alcança essas 200 milhas náuticas? Tipo, está no mar Mediterrâneo, assim, por exemplo. Como funciona? É o caso da América do Sul mesmo, Felipe. Se você pegar ali nesse mapa, você vai perceber que ao sul do Brasil, tá vendo? Rio Grande do Sul, aqui já vai ser o Uruguai. Tem a Argentina muito perto. Quando coincide, porque o litoral não é uma coisa reta, né? O litoral é todo recortado, normalmente. Então, quando chega num ponto onde se confunde a divisa entre os países, aí é o campo jurídico que vai decidir. A União Europeia, como é um bloco econômico, é mais fácil, porque o bloco toma as decisões. Inclusive, é o fórum, caso haja alguma divergência. Na América do Sul, é o Mercosul. Então, não há briga entre Brasil, Uruguai e Argentina em relação a isso, porque tudo foi definido e pelo Mercosul os acordos foram balizados, não há problema. Agora, o problema é quando acontece, como eu comentei lá na Ásia, com a China, com o Japão, Coreia do Sul, Filipinas, porque não tem um bloco que reúne esses países que funciona como um fórum para estabelecer o que é de cada país. Cada um quer se impor. E aí se torna um litígio, essa palavra que você vai usar. Quando não há um acordo entre os países, se torna um litígio, uma disputa, uma briga entre os países. O que não ocorre no nosso caso da América do Sul, mas ocorre na Ásia. Tá? É que eu pensei, tipo, nos países do norte da África, sabe? Eles não têm direito nenhum ali naquela região. Tá, você pensou numa área que ainda é menor. Você traça uma linha, porque se for menor que 200 milhas náuticas, se for menor do que isso, em algum estreito, igual, acho que é assim que você pensou, né? Não tem problema. Você não vai chegar até as 200 milhas, mas você vai dividir em partes iguais o que é de cada lado. Então, o teu país do sul da Europa e o teu país do norte da África estão frente a frente. Vai, um exemplo. Marrocos e Espanha. Acho que é isso que você pensou, né? Uhum. Não vai, pode ser que não dê 200 milhas, mas seja lá qual for a distância, você vai dividir. É assim que é tentar buscar equilíbrio. É raro acontecer isso, mas você citou um exemplo que existe, um exemplo importante, inclusive, né? Que é o Estreito de Gibraltar, que fica entre Marrocos e Espanha. São 13 quilômetros. Somente 13 quilômetros separam a Espanha de Marrocos. Então, está bem longe das 200 milhas, não. Certo, Felipones? Beleza, obrigado, professor. Nada. O David, só voltar aqui para te explicar, ó. A diferença é essa. A zona econômica exclusiva vai até 200 milhas. A plataforma jurídica vai até 350. Essa é a diferença, em termos de metragem. Metragem não, né? Milhagem, porque são milhas náuticas. Mas, ainda assim, é mais comum você colocar o termo zona exclusiva. É mais comum. Olha, a zona exclusiva de um país é até Tananã. Mas não se assuste caso uma reportagem
ou até um texto, ele olhe pelo viés da plataforma jurídica. A FUVEST já fez as duas coisas, para você ter uma ideia. Já fez uma questão perguntando da zona exclusiva e uma questão perguntando da plataforma jurídica. Porque são coisas bem parecidas, mas muda, claro, a distância e muda aquilo que você pode fazer. Diga, David. Então, tipo, não tem um sinônimo para Amazônia Azul para esses dois termos, né? É que, Não. tipo, eu pensei que era associado a algum deles, entendeu? Ah, não. Ah, o termo que você perguntou foi esse, entendi. É. Não, Amazônia Azul é um termo mais genérico. Tipo, a riqueza que tem no litoral brasileiro. Ponto. É bem vago, como você pode, tá vendo? É tão vago que te confundiu, mas tá, o que é a Amazônia Azul? Nosso litoral. E não ficou determinado qual é a distância desse litoral. Mas tudo que for chamado litoral do Brasil, os militares denominaram de Amazônia Azul. Pela lógica, David, seria até a plataforma jurídica, que pertence ao Brasil, né? Pela lógica. Mas não foi a partir do sentido jurídico que os militares criaram esse termo, foi mais pelo sentido da diversidade e tal. Legal? Maravilha. Maravilha. Pessoas lindas e pessoas também lindos. Alguma dúvida? Tranquilos aí? Sensacional? Oh, yeah. Bom, eu vou mudar agora de foco. Energia elétrica. Cuidado para não confundir com aquele primeiro gráfico que eu passei para vocês na semana passada. Eu tinha passado um gráfico mostrando fontes de energia no mundo, geral. Petróleo, carvão, pá. Matriz energética. Esse gráfico é energia elétrica, a eletricidade. Pensa só na energia elétrica, de onde que ela vem? Essa é a média mundial e ela é bem assustadora. Vejam só, 39,3% da energia elétrica vem do carvão. Isso não é bom. Isso não é bom porque o carvão é muito poluente. 22,9% o gás natural, 16% hidrelétricas. Aí temos nuclear com 10%, solar, vento, geotérmica, entre outros renováveis, 4,9%, enfim. Na realidade, o carvão reina aí, né, como principal fonte de energia elétrica. Isso média global. Então, carvão, gás e hidrelétricas. Média mundial. Vou fazer igual eu fiz naquela aula das energias gerais, né? Comparar países. Estados Unidos. Os Estados Unidos, já temos aqui um aumento do gás natural, percebam, que ultrapassou o carvão. Mas é um empate técnico, tá, gente? 30,39 com 33,81 é um empate técnico. Mas o gás já ultrapassou um pouquinho o carvão nos Estados Unidos. E a nuclear em terceiro com quase 20%. A França chama atenção. Veja só. 78% da energia elétrica francesa é nuclear. Chama muita atenção isso, né? Os franceses dependem muito da energia nuclear. Usinas antigas, da década de 70, e os franceses, a população francesa questiona bastante isso, né? Questão de segurança. Deixa eu só voltar aqui, que fizeram perguntas sobre o primeiro gráfico. Ó. Esse é o carvão mineral, não é o carvão vegetal. O carvão vegetal é renovável, é lenha. Né? Então não entra aí, é carvão mineral. Coal, em inglês, é o carvão mineral. A Giovanna Bello perguntou o do petróleo. O do petróleo é 4,1%. Então perceba, Giovanna, a matriz global de energia, o petróleo está em primeiro lugar. Já na matriz elétrica, o petróleo fica um pouco atrás, porque você pode gerar energia elétrica com óleo diesel, geradores movidos a diesel, né? Mas frente às outras fontes, está bem para trás. Tá legal? De nada, Giovana. E, bom, a França, como eu destaquei, né, usa a nuclear em grande escala. Aí temos o Brasil, 65% hidrelétrico. Então,
aí você pode até destacar, olha, o Brasil, frente ao mundo, ele é mais renovável na energia elétrica, 65% hidráulica, né? Vejam que, em segundo lugar, está o gás natural com 13%. Então, eu só recomendo uma coisa a vocês todos. É errado dizer que o Brasil tem uma fonte limpa. Se você falar isso, porque a hidráulica também provoca impactos. Mas você pode falar um pouco diferente, olha, que o Brasil, comparando com outros países, é mais limpo. Aí tudo bem, aí é legal. Por comparação, o Brasil é mais limpo. Mas dizer categoricamente, o Brasil é limpo, aí você vai acabar ignorando os problemas que a hidrelétrica pode causar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, Brasil, 65% hidráulica, 13% gás natural. Aí temos derivados do petróleo com 6,9%, nuclear é 2,5%, carvão 3,5%, eólica 2%, biomassa 7,3%. Perceba que as outras fatias são bem variadas, assim, parecidas até, em certo modo. Mas a hidráulica chama muita atenção, né? Vestibulares gostam muito de perguntar sobre energia hidráulica no Brasil. Sempre que eu preparo essa aula, eu fico pensando em não repeti-la ano após ano. Porque eu podia vir aqui, alguns de vocês são novatos em vestibulares, eu sei disso. Alguns já são muito experientes. David já prestou vestibular 7 vezes, né? No auge dos seus 37 anos. Mas, rolou, brincadeira. De experiência, de maturidade, você é um grande homem, isso eu tenho certeza. Mas, para quem é iniciante em vestibulares, eu não posso tratar vocês como cafés com leite, de forma alguma. Então, tem temas que já caíram tanto, mas tanto, que não vão se repetir. Se repetir, poxa, que bom, né? Você vai ter uma questão fácil. Mas vai ser fácil para todos os envolvidos, não só para vocês. Então, hoje, qual a minha proposta? Eu montei um esquema de aula sobre as usinas hidrelétricas, sobre os projetos que estão sendo criados na Amazônia. Eu criei um esqueminha. O que eu fiz? Eu peguei um mapa, esse mapa que vocês estão vendo aí, que são rios, né, que passam pelo Mato Grosso e a região norte, especialmente. Circulei alguns desses rios, 3 para ser mais exato, circulei alguns rios, porque a localização é muito importante para qualquer vestibular, FUVEST, Mackenzie, faz muito esse tipo de questionamento, particulares também. Então, esse mapa você tem que estudar. Não é decorar cada rio da Amazônia, gente, não é isso. Mas localizar o rio Amazonas. Fizemos isso já nas aulas de hidrografia. E esses 3 rios que eu destaquei aqui, né, o rio Xingu, o rio Tapajós e o Telespires, é lei para vocês. Porque caso a prova apareça com esse mapa, sem o nome dos rios e com o número, você não vai ficar perdido. Estou tentando aqui não só explicar o conteúdo, mas te orientar como estudar esse conteúdo. Tá bom? Deixa eu olhar aqui o chat. Você viu só, Sara, eu não tomei meu remédio hoje. Fala aí, David. Por isso Professor, eu acho comigo, que... não tomei meu É, remédio. eu acho que o Henrique perguntou primeiro, mas eu tenho dúvida também. Ele tinha feito uma pergunta no chat. Deixa eu procurar aqui, que foi tanta coisa sobre a sua idade, a sua bela idade. Não, Henricão, hidráulica e hidrelétrica é a mesma coisa, tá? Essa foi a pergunta do Henrique, que é importante destacar. Hidrelétrica, hidráulica. Pode falar, David. Beleza. Professor, eu não sei se é fugir muito e ir para geografia geral, mas, tipo, nas aulas do Ricardinho, ele fala muito que a Europa tem muita dependência do gás da Rússia. E, tipo, sei lá, pode não ser para elétrica. Eu pensei que era para desenvolver energia elétrica, né? Mas, tipo, pela matriz ali da França, tipo, não parece que essa dependência do gás é tão gritante assim Ah, tá. como as aulas dizem. Aí tem outra explicação do porquê? Eu peguei uma exceção. Eu peguei uma exceção. A Alemanha, por exemplo, David, 40%
do gás natural que ela utiliza vem da Rússia. E é importante. Então, o Vladimir Putin tem um trunfo muito grande. Porque o gás natural, como eu comentei na aula anterior, né, ele tem ficado mais viável a sua extração e produção. Porque o investimento grande, David, é o gasoduto, para transportar esse gás. Uma vez o gasoduto construído, há um custo de manutenção, lógico, mas você já tem a estrutura pronta, facilita as coisas. Então, se você olhar a Alemanha, Polônia, o leste europeu e mesmo países ocidentais, eles necessitam do gás da Rússia, sim. Tá? Olhamos a França, que, vamos colocar aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A França é a quinta maior economia mundial. É uma grande economia e demanda muito energia. O gás na França não é tão participativo, mas é um país de exceção. Porque em vários outros países da Europa o gás é muito importante e sem o gás russo, europeus passariam frio. Não é exagero. Como eu falei, é um trunfo econômico e geopolítico do Vladimir Putin, sim, que pode não se encaixar em direção da França, mas se encaixa em direção de outros países, sim. Então, o teu pensamento ele não está errado. Você agora agregou algo ao seu pensamento. Você olhou o caso da França, que é um pouco diferente. Tá bom? Mas a Alemanha, que é a maior economia europeia, depende bastante do gás da Rússia. Certo? Então, nesse sentido, David, o que você questionou é ótimo, porque energia não é um tema só de Brasil. Eu estou tentando estabelecer uma relação entre o tema Brasil e geral. Não tem como ignorar o papel das fontes de energia no mundo. Vários debates que fizemos aqui também têm a ver com o mundo, não só com o Brasil. Fica tranquilo. Agora sim, realmente, o mapa com os rios, eu vou seguir uma ordem que eu coloquei no meu título. Vou começar pela usina de Belo Monte. Eu circulei exatamente a localização da usina de Belo Monte. Coloquei certinho onde está essa usina, tá? Lembrando, o nome do rio é Xingu. Estou apontando ele com a setinha aqui, tá vendo? Rio Xingu. Olha como de onde vem o rio Xingu, gente. Atenção, ó. Estou apontando aqui Cuiabá, capital do Mato Grosso. Olha só, nascente do rio Xingu. Ele vai embora, cruza o Mato Grosso, chega ao Pará e é um afluente do rio Amazonas. Lembra das queimadas no Cerrado? Isso afeta duramente o rio Xingu. O desmatamento do Cerrado afeta. Falamos sobre isso em domínios morfoclimáticos, semanas atrás, que o desmatamento do Cerrado é um problema, lembra que eu comentei com vocês? Então, olhem como é problemático, porque o rio ele vai em direção da Amazônia. Sim, mas as nascentes desse rio ficam no Cerrado brasileiro e comprometem bastante. Então, fica aí para você estudar também, depois com calma, né? Olhar desde a nascente o rio. Estou circulando aqui a nascente, ó, Cuiabá está bem próximo. Né? E Belo Monte já está pronta. Belo Monte é a terceira maior usina hidrelétrica do planeta e a segunda maior do Brasil. Fica só atrás de Itaipu, binacional, que é a maior. Gera muita energia, evidentemente, né? Belo Monte é uma usina projetada, criada para gerar muita energia, mas ela revela vários dramas do Brasil. Coloquei um esquema aí para vocês, bem legal. Ó. Isso aqui é uma foto de satélite, né? Mostrando Altamira, o município onde Belo Monte foi instalado, né? Rio Xingu, Altamira. A localização é importante. Lembra da Transamazônica? Olha ela aqui, ó. BR-230. Ela passa por cima do Rio Xingu. Então, é um recorte que eu já expliquei aqui, já comentei aqui um pouquinho, né? Falei já sobre a Transamazônica. E se não falei muito, falei pouco, hoje eu vou falar bastante, e na aula de região norte vou falar ainda mais sobre a Transamazônica. Agora que eu estou pensando, não, eu não falei com vocês sobre a Transamazônica ainda, eu vou falar, é verdade. Alguém me perguntou uma vez, eu fiz um comentário, mas explicar o conteúdo eu ainda vou explicar, é verdade. Mas está aqui, ó, BR-230. Essa é a rodovia transamazônica criada pelo regime militar. O
que você tem que falar sobre Belo Monte? O que já caiu muito em vestibulares? Tipo, aquilo que caiu muito, muito, muito mesmo. Os impactos ambientais de Belo Monte, que valem para qualquer grande usina, meus amigos. Desmatamento, correto? Alagamentos, porque você cria um lago, né, numa usina. Então, desmatamento, alagamento, perda de territórios indígenas que foram alagados, né? Há pessoas que pedem, né, suas casas, suas residências, quando é criada uma represa por uma hidrelétrica. O governo, quando isso acontece, paga uma indenização, mas é muito baixa. E aí eu faço o seguinte questionamento, quanto vale uma oca para um índio? Não é um valor capitalista, gente. O índio não tem como você mensurar a importância daquele território para o índio. Há uma importância natural, uma importância simbólica, cultural, né? Então, as indenizações são baixas, são muito baixas. E pensando em comunidades e povos indígenas, como que você vai avaliar e pagar? Como que você faz isso? Então, os índios acabam se deslocando. São retirados, às vezes, à força. Às vezes, não. Na maioria das vezes, na base da força. Que eles não podem, não querem sair, né? Então, Belo Monte, a represa, a área que sofreu impacto, é similar ao tamanho da cidade de São Paulo, gente. Não estou exagerando, não. A área afetada por Belo Monte é aproximadamente do tamanho da cidade de São Paulo. Não é pouca coisa. Para a Amazônia é pouco, né? Olha o tamanho da Amazônia, mas São Paulo é uma cidade pequena, né? Imagina uma área do tamanho da cidade de São Paulo afetada, impactada pela criação de uma barragem. É muita coisa mesmo, né? E eu quero trazer um tema diferente para vocês, para não ficar falando só da questão ambiental, que é muito importante, claro, mas tentar agregar mais itens para vocês. Percebam, nessa foto, nessa imagem de satélite que eu destaquei, essa curva aqui do rio, gente, essa curvinha aqui, é exatamente onde eu coloquei esse bastão amarelo, exatamente aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui, essa curva do rio Xingu, beleza? E apareceu aqui, eu coloquei propositalmente, um centro de recuperação regional. É uma penitenciária que existe no Pará. E há pouco tempo atrás, houve um incidente nesse centro de recuperação de Altamira. Não sei se vocês vão se recordar disso, né? Foi no ano passado. Aconteceu uma rebelião de presos nesse centro de recuperação e facções inimigas entraram em conflito. Foi o maior assassinato de presos desde o Carandiru. Morreram 62 indivíduos nessa nem vou chamar de rebelião, acho que rebelião não é a palavra correta. Foi um massacre. Uma facção atacou outra facção inimiga, facção criminosa. Então, revela muito sobre o sistema penitenciário brasileiro, né? O quanto as facções são importantes dentro dos presídios, como o PCC, né? Que é a principal facção criminosa do Brasil. E no caso, o que eu quero que você retire disso? A violência em Altamira aumentou muito, meus amigos, mas aumentou em níveis assustadores. Altamira é uma cidade grande em área, mas pequena em população. Como vocês podem perceber, tem um aglomerado ali, mas Altamira é uma cidade gigante. É a maior cidade do Brasil em área. É muito, muito grande mesmo. Mas o que acontece? A represa, aliás, a usina de Belo Monte, ela atraiu imigrantes para a construção da usina. Isso lá para os anos 2000. Só que a usina está pronta agora. Então, aquela população que imigrou para Altamira por conta da construção da usina, não tem mais emprego. E quando você tem esse tipo de imigração, o que acontece também? Você tem ali a construção da represa. Ao mesmo tempo, restaurantes se proliferaram. O comércio ganhou algo, né? Porque mais pessoas começaram a residir na cidade.
Então, o comércio se expandiu. A rede de hotéis também se expandiu, e assim por diante. Mas foi temporário. Quando terminou a construção da usina, que não era mais necessário esses empregados todos, os hotéis perderam, os restaurantes perderam, tudo perdeu. Ou seja, você criou um ambiente muito profícuo para a violência. Falta de perspectiva, população residente que chegou, né, e não tem identidade com aquele lugar, não tem vínculos com aquele lugar. Quem se aproveitou disso? As facções criminosas. E qual a razão? Tráfico internacional de drogas. Olha que perfeição para o tráfico, gente. Você tem a BR, você tem uma rodovia federal que passa por ali. E a droga colombiana, seja a cocaína, seja a maconha, ela tem nessa região uma rota muito importante. Sabendo disso, as facções criminosas começaram a se reorganizar. E, nesse sentido, se aproveitaram também do desemprego, da desmotivação, da depressão econômica que surgiu, vamos colocar esse termo, após a inauguração de Belo Monte. Então, esse é um tema que vestibulares não perguntaram ainda. Para não ficar sempre falando da usina, que você tem que saber, claro, mas abra mais o seu leque de opções. Né? Acho que é legal. E você pode também citar um evento do ano passado, que foi esse massacre no Centro de Recuperação de Altamira, briga entre facções, e essa questão do tráfico de drogas, ocupando esse espaço. Falamos tanto do PCC em São Paulo, mas não é só São Paulo não, gente. Há outras rotas e outros mercados de drogas. E a Amazônia não é um lugar de consumo, exatamente, mas é um lugar de transporte de drogas. Da Colômbia, Bolívia, né, em direção do Brasil, para ganhar o Caribe e em direção dos Estados Unidos, ou ainda em direção da Europa. Então, uma rota do narcotráfico. E veja, olha quanta coisa aqui eu me distanciei da usina de Belo Monte. Mas, em parte, tem a ver com a usina também. Esse aumento da população, o desemprego, a falta de perspectiva, é pós a criação da usina de Belo Monte. Então, vocês têm vários temas para estudar. Desde o desmatamento do Cerrado, que eu falei no início, lembra? O rio Xingu, que nasce no Cerrado. Você pode fazer um estudo mais clássico, que Belo Monte é uma usina muito grande, provoca vários impactos, que é mais tradicional, né? Ou pode até, geograficamente, estudar a região onde foi criada a usina de Belo Monte. Então, se vocês têm vários temas possíveis para estudar junto com Belo Monte. Tudo bem, amigos e amigas? Alguma dúvida? Tranquilos? Tranquilas? Legal. Uma última coisa, estava quase me esquecendo. Belo Monte, ela tem uma outra tecnologia, a usina. Ela é um pouquinho diferente. Já respondo, Andrezão. Vou colocar no chat, ó. Esse é o nome mesmo, tá? Belo Monte é uma usina chamada fio d'água. É uma outra técnica. Como é que é essa técnica, gente? Uma hidrelétrica, ela aproveita a queda d'água de um rio, não é isso? Normalmente, o gerador é colocado de pé. Aí, quando a água do rio passa por um gerador, pela turbina, né, ela vai virar. É assim que funciona uma hidrelétrica, basicamente. Então, a turbina gira pela força da água. Fio d'água, ao invés de você colocar essa turbina em pé, você coloca ela deitada no fundo do rio, para aproveitar a correnteza. Assim, o teu lago, a tua represa, ela pode ser um pouco menor. Então, o fio d'água te traz uma vantagem ambiental. Porque colocando a turbina deitada no fundo do rio, onde tem a queda d'água, você aproveita não só a força da queda, você aproveita a correnteza para gerar energia. E a vantagem, como eu falei, você não precisando de tanta pressão, correnteza vai te ajudar, você pode fazer uma represa menor. Porque qual que é a função da represa, gente, numa hidrelétrica? É ter a água suficiente para gerar energia, para ter a força necessária.
Você tem a represa, se precisar você tem água ali, né, para te abastecer. Você regula a pressão. A fio d'água, você não necessita tanto dessa regulagem de pressão, porque você aproveita a força do próprio rio. Então, hoje é regra, anote essa regra, só é possível criar usinas na Amazônia a partir do fio d'água. Não é mais permitido criar usinas na Amazônia, usinas hidrelétricas, com as técnicas antigas. É obrigatório que seja fio d'água. A gente reclama do Brasil, e temos que reclamar sim, né, da ausência de leis ambientais, falta de aplicação dessas leis, mas nesse caso foi criada uma regra até interessante, para diminuir o desmatamento, diminuir os alagamentos, criar essa usina a fio d'água. Deixa eu olhar aqui o chat. O André perguntou se Belo Monte tem maior potencial que Três Gargantas. Não. Três Gargantas na China é maior do mundo, André. É muito mais cabuloso, né? Três Gargantas é um sistema mais tradicional, com quedas d'água, grandes quedas d'água, gera muita energia, claro, mas é muito maior do que Belo Monte. Belo Monte é grande, é grande, mas é menor que Itaipu e é menor que Três Gargantas. Tá? Pronto. De acordo com o André, beleza. Segundo rio, Telespires. Apesar do nome, né? A gente não é um nome tão... Não tem origem indígena, né? Mas é um rio que também nasce do Mato Grosso e vai em direção do rio Tapajós. Henricão, Amazônia. Tá? A lei do fio d'água é para a Amazônia. Não é para as outras regiões do Brasil. Porque a Amazônia tem rios com muito volume de água. Coisa que não é tão comum em outras partes do Brasil. Tá? Então, a regra do fio d'água vale só para a Amazônia. Telespires. Eu coloquei uma foto que tem 10 anos. Por quê? Telespires, gente, foram criar ali um conjunto de usinas, certo? Mas essas usinas, elas invadiram áreas indígenas, como já falei agora há pouco, isso muito comum na Amazônia. E o que vocês estão vendo aí na foto são urnas funerárias. Né? Urnas funerárias. 12 urnas funerárias foram encontradas durante a construção da usina e foram removidas sem autorização dos índios. O que é bem sério, é muito grave. E o mais terrível é que quando começaram a remover essas urnas funerárias, sabe qual foi a justificativa? É para preservação. Só que levaram para uma outra cidade, para uma outra área distante de onde elas foram encontradas. É claro que os índios, vou até colocar aqui o nome da tribo, os Mundurucus, não gostaram muito dessa remoção, porque foi muito arbitrária, né? É a cultura dos índios que foi removida. Não é só a cultura do Brasil que está sendo preservada, muito pelo contrário, foi removida de maneira totalmente arbitrária. Os índios marcharam até Brasília, enfim, quando o Temer era presidente, nossa, até triste dizer, né? Um dia Temer foi presidente, sim, ele foi presidente. Quando o Temer era presidente, chegaram a ter ali, encontrar com o presidente Temer, lógico que não houve esse encontro. E depois de muita briga, muita disputa, no ano passado somente para os índios. Foi mais ou menos perto do ano passado. Então foram quase 10 anos de evolução das urnas. E uma coisa que eu vou contar aqui muito breve, os índios, eles disseram o seguinte, que quando as urnas foram removidas, a agricultura começou a dar errado, as chuvas diminuíram, os índios começaram a brigar entre si, porque os espíritos estavam perdidos. É um mito que eles acreditam. Então,
Eles disseram, poxa, removeram as urnas, a gente não tá dando certo. A agricultura não dá mais certo, os índios estão brigando, a chuva não está mais acontecendo. Olha como o mito explica a realidade, gente. Vamos tentar colocar o mito no plano real. Por que a agricultura não está dando mais certo? Você modificou o rio. Você modificou as chuvas. Pode colocar na sua anotação que quando você muda a configuração de um rio, como aconteceu com Belo Monte, por exemplo, o rio Xingu, e você altera também as chuvas daquela região. Por que um índio está brigando com o outro? Porque alguns aceitam a indenização que o governo coloca, outros não aceitam. Quer dizer, eles usaram o mito dos seus ancestrais para explicar o problema, né? E eu acho isso muito bonito, né? Essa explicação e esse tipo de colocação. E aí a parte sórdida da coisa, mais sórdida ainda. Os índios queriam as urnas de volta e conseguiram, mas eles queriam também que os engenheiros, os responsáveis pela construção da usina, fizessem um pedido de desculpa para os espíritos. Isso que vocês entenderam. Pedir desculpa para os espíritos que tiveram suas urnas removidas. E, evidentemente, que aqueles que criaram a usina, que planejaram, se negaram, se recusam a pedir desculpa diante de uma crença que eles não acreditam. Então, antropologia, né, gente? A aplicação de estudos antropológicos. Mas as usinas não estão prontas ainda, mas estão sendo construídas, certo? E o último rio que eu separei para vocês foi o Tapajós. Também nasce no Mato Grosso e vai em direção do rio Amazonas. Eu coloquei uma foto, não sei se vocês conseguem entender, né? No fundo é o rio, tudo bem? O rio Tapajós. Nessa margem aqui, que parece areia de praia, mas é um rio, tá, gente? Tá escrito assim, Tapajós livre. E tem aqui um círculo formado por índios. É um caso inédito, hein, gente? As usinas do rio Tapajós, que estavam começando a ser construídas, em 2016, elas foram embargadas. O IBAMA, ele retirou o licenciamento ambiental dessas usinas, por conta da pressão dos povos indígenas. É tão raro eu falar isso numa aula, né, que a pressão de povos indígenas, por conta dos impactos que essas usinas causariam, fez com que o IBAMA retirasse a licença ambiental das usinas de Tapajós. Cuidado com pegadinhas de vestibulares, hein? Você vai citar Tapajós como um caso emblemático e importante, né, de uma luta de povos indígenas contra a construção de usinas hidrelétricas nos seus territórios, e que funcionou. Agora, se aparecer alguma questão que as usinas do Tapajós atualmente funcionam ou não, elas não funcionam, porque elas nem sequer foram construídas. Então, cuidado para na pressa ler uma afirmativa, ler um item e se confundir com isso. Belo Monte já está pronta. No Telespires, as usinas estão sendo construídas. Já no Tapajós, elas não foram construídas. Mas, assim, gente, faz 4 anos apenas que o IBAMA ele retirou a licença ambiental. Só 4 anos. Pensando no governo que o Brasil tem hoje e a maneira como o governo lida com as causas ambientais indígenas, eu não duvido que em algum momento voltem a construção dessas usinas. Eu não duvido, sendo bem pessimista. Mas atualmente as obras estão todas paradas, mas há uma pressão muito grande pelo retorno dessas construções aí no Rio Tapajós. Há uma cobrança do setor mineral, agropecuário, para que haja essas usinas. Mas, por hora, estão canceladas. É igual o David, foi cancelado nas redes sociais. David, beleza, cara? Tranquilo? Fora o seu cancelamento, estou tranquilo? Imagina que você seria cancelado. Justamente você é um bom menino, é do bigodão. Conclusão desse trecho, né? A Amazônia é o local de expansão das hidrelétricas no Brasil. Chove muito, os rios têm grande volume de água, né? Mas para onde vai essa energia, amigos e amigas? Para o Sudeste.
olha que coisa, né? O impacto ambiental e social fica na Amazônia. E o bônus, a energia, vem para cá. É assim que funciona. É que nós, em São Paulo, temos o nosso olhar paulista para a economia do Brasil, mas dependemos de uma coisa totalmente integrada, né? Aqueles malucos que falam em independência de São Paulo e aquelas coisas todas que você já ouviu falar, né? Mas, na verdade, não. É tudo uma coisa dependente da outra, né? É isso. Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Boa, boa, boa. Joia? Adivinha quem foi? Adivinha quem foi? David, fala. Professor, tem alguma particularidade desse movimento, dessa pressão indígena que funcionou e tipo, provavelmente outros não? Tem alguma coisa que fez com que fosse sucedido esse movimento, indiferente dos outros? Se anteciparam. Olharam as experiências dos outros e se anteciparam. Eles não esperaram a construção da usina para fazer barulho. Começaram a fazer barulho muito tempo antes. Eu acho que, nesse ponto, eram mais índios, mais bem organizados e antecipadamente já se colocaram. Eu acho que é isso tudo. Agora, na boa, viu, David? Belo Monte foi imparável. Era uma usina monstruosa, né? Muito grande e tal. Houve pressão também com relação a Belo Monte. Mas eu acho que no Tapajós o nível de organização ele foi maior dos índios, que também souberam se antecipar aos fatos. Por isso que funcionou. Olha só os mundurucus que em Telespires demoraram 10 anos para conseguir suas urnas. Então, acho que todo esse legado da luta indígena, Tapajós conseguiu assimilar e se organizar para isso, né? Além do que também, viu, David, é uma área mais afastada dos grandes centros, é uma área mais povoada por indígenas. Então, tem várias explicações plausíveis para isso. Mas você pode dizer que é uma organização que se antecipou. Por isso que ela funcionou. Mas, ainda assim, David, vou te falar, é uma região que sofre com as queimadas, essa região de Tapajós, sofre com a expansão do gado, com a expansão da soja. Quer a minha sinceridade? Se você tivesse colocar uma lista dos problemas de Tapajós, as hidrelétricas nem são o maior problema. São também um problema. Mas a expansão do gado e da soja é algo muito mais dramático para os índios que vivem nessa região. Então também tem isso, David. Esses caras estão calejados, vamos colocar um termo bem popular, porque as lutas ali são várias. Não é só a hidrelétrica, não. Tá bom? Maravilha. Bom, o gás natural, um comentário de segundos, né? Vocês estão vendo esse mapa com a infraestrutura brasileira de gás natural. Perceba que é litoral, né, nordestino, sudeste e sul, área economicamente mais privilegiada, correto? E tem aqui um pequeno gasoduto na região amazônica. Mas, apesar desse mapa parecer que o Brasil não tem grande produção de gás natural, essa produção tem aumentado bastante. Tem muito gás natural no pré-sal, gente. Então, o Brasil tem aumentado a exploração desse gás natural junto ao pré-sal. Quer dizer, a tendência é o Brasil cada vez mais ficar autônomo em gás natural. Isso está acontecendo ano após ano. Esse mapa parece não revelar isso, porque mostra somente alguns locais do Brasil. Mas também pudera, gente. Capitais nordestinas, concentram a economia, né? E o sudeste e o sul do Brasil, que todos sabem que é uma área economicamente mais desenvolvida. É onde o gás natural tem a sua maior infraestrutura, onde a demanda energética é maior. E viu, gente, estamos com uma chuvinha que teve aí recentemente, provocou um estrago danado em São Paulo, mas o Brasil atualmente está usando usinas movidas a gás natural e óleo diesel para complementar a eletricidade. Porque os reservatórios do Brasil estão no pior momento possível, que é ainda setembro, outubro, é uma época que não chove tanto. A partir de novembro, as chuvas sendo mais frequentes, dezembro, né, principalmente,
os reservatórios voltam à normalidade. Aí o governo para de usar o gás natural e o diesel emergencial. Por isso a conta de luz fica mais cara. Quando o governo aciona as termoelétricas, a conta fica mais alta. Porque é mais caro gerar energia com óleo diesel do que a hidráulica. Então, isso pode aparecer numa prova também. Uma questão mais econômica. Então, fique atento ao noticiário, porque essa semana foi falado isso, que foi autorizado o Brasil ligar as usinas termoelétricas. O que são usinas termoelétricas? Elas aquecem a água e o vapor da água gera energia. Essa termoelétrica pode ser movida por vários combustíveis diferentes, entre esses, o gás natural e o óleo diesel, que é o pior, né? O óleo diesel polui muito. O gás natural não polui muito, mas o diesel sim. Então é bom você olhar por esse viés também. Olha, meses secos, as represas operam num nível muito baixo, o governo é obrigado a usar usinas movidas a óleo diesel e gás natural. Carvão mineral, não. Felizmente, não. Mas óleo diesel e gás natural, sim. Certo? Beleza, pessoas? O gás natural? Tranquilos? Aqui ainda mostra o gasoduto Brasil-Bolívia, tá vendo só? Ano passado completou 20 anos o gasoduto Brasil-Bolívia. O Brasil beleza. É, Pode falar. é que você estava falando o negócio da Bolívia, eu ia perguntar isso, né? Aí, tipo, professor, você travou de novo? Caiu. Ah, voltou, né? É, voltou. Beleza. Eu ia perguntar sobre o da Bolívia e tal, tipo, foi com o governo do Evo Morales, né, que teve a nacionalização e tal do gás natural, esses negócios. Mas, tipo, a gente depende muito do gás natural boliviano. Eu sei que você disse que a gente está alcançando uma dependência e tal, mas, tipo, a gente depende muito ainda desse gás natural boliviano. Não, David. Eu desliguei aqui minha imagem para ficar melhor, tá? Porque está oscilando muito, mas vocês conseguem me ouvir, né? Numa boa, tá? Enfim, a cada ano, David, o Brasil depende menos do gás boliviano. Quando o Morales nacionalizou, foi em 2006. Foi bem impactante, em 2006. Hoje em dia, já não é. Como eu falei, o pré-sal cada vez mais sendo usado, dependemos menos do gás boliviano. Não chega a 30%, David, das demandas do Brasil, hoje em dia. Já foi 90%. Então, dá para dizer que usamos o gás boliviano, mas não temos uma grande dependência em relação a esse gás boliviano. A Sara me perguntou se os gasodutos que estamos vendo quando vamos para o Guarujá, se eles são do sistema Brasil-Bolívia. Então, Sara, quando você vai para o litoral aqui de São Paulo, litoral sul, né? Guarujá é litoral sul ainda. Talvez o que você está vendo ali depende do lugar. Porque se for, por exemplo, a região de, como chama, Cubatão, né? Ali tem as duas coisas. Você consegue enxergar naqueles tubos todos o gás que já é produzido pelo pré-sal e o gás que vem da Bolívia. É a mesma estrutura. Basicamente é como abrir e fechar torneirinhas. O gás que vem da Bolívia e o gás que vem do pré-sal. Então, você vai enxergar ali ambos, tanto da Bolívia quanto o do pré-sal. Agora, a outra pergunta, a pergunta aqui do David, né?
Sim, é a Petrobras que investiu no gasoduto Brasil-Bolívia. Ela que criou toda a infraestrutura, ela que importa esse gás até o Brasil. Você pode falar que é sim Petrobras. A maior parte, viu, David, do gás natural do Brasil fica com a Petrobras, ela que produz. Certo, David? Maravilha. Amigos, eu acho que eu não vou cumprir minha palavra. Eu já imaginei que isso fosse acontecer e eu já me programei para não ficar ruim para mim nas próximas aulas, mas vai dar para fazer tudo bonitinho. Questão nuclear, que é um tema de geografia, um tema de geopolítica também, né? Eu comecei esse slide com uma coisa bem objetiva. Olhem a primeira imagem à esquerda, né? 1 quilo de urânio. Oi. Não está compartilhando. Ah, desculpa. Obrigado. Esqueci de pôr de volta. Muito obrigado. Peraí. A gente sempre esquece alguma coisa. Agora sim, obrigado. Tá aí. Eu coloquei agora, todos podem enxergar. 1 quilo de urânio, que é a matéria-prima, né, para a usina nuclear, equivale a 10 toneladas de petróleo em relação à geração de energia, que é o equivalente a 20 toneladas de carvão. Ou seja, a nuclear gera muita energia num espaço reduzido. É uma vantagem que você pode colocar. Então, é uma grande geração de energia a nuclear. Ao mesmo tempo, ela não polui a atmosfera. Quando você pega uma usina nuclear, a chaminés, aquilo que está saindo das chaminés, é vapor d'água. Não é poluição, exatamente, é vapor d'água. Então, não polui a atmosfera. Então, é uma energia limpa em relação à atmosfera, certo? Mas, temos um problema. O lixo radioativo, que vai ficar aí milhares de anos emitindo radiação, né? O descarte do lixo é um grande problema. Não é renovável, porque você usa um minério, né? Então não é renovável. E os riscos de acidentes, que não foram muitos que ocorreram na história, Chernobyl, que leva bastante a fama, né? E Fukushima, que aconteceu no Japão, mas você pode colocar também os riscos de acidentes. O Brasil tem 2 usinas. Coloquei ali a localização no mundo, não só do Brasil, né? Os pontinhos vermelhos, vejam bem, né? Onde estão as nucleares no mundo. Mas Angra 1 foi inaugurada, aliás, em 85, e Angra 2 foi inaugurada em 2001. Há um projeto para a criação de Angra 3, mas os escândalos de corrupção travaram a criação de Angra 3, não tem mais data para ela ficar pronta. Ela está bem adiantada, Angra 3, mas ainda não sabemos quando que ela vai ser de verdade inaugurada. Sobre o Brasil, gente, olha, Angra 1 e 2, juntas, acho que vocês viram aquele primeiro gráfico, equivalem a quase 3% da geração de energia elétrica do Brasil. Você vê como gera muita energia, né? Apenas 2 usinas, cerca de 2,8% da energia elétrica do Brasil. E representa quase metade da geração elétrica do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Então, gera muita energia, é verdade. Mas, caso vocês tenham que opinar, uma opinião pessoal sobre nuclear no Brasil, o que você pode afirmar? O Brasil possui outros potenciais, limpos, renováveis, e não precisa depender da nuclear. Acho que esse é um bom comentário que você pode fazer, que não precisamos depender da nuclear. Temos outras modalidades, né? Mas não diga que o Brasil não precisa investir nada, porque o Brasil ele é um dos poucos países do mundo autorizados a produzir combustível nuclear. Quando eu falo poucos, são apenas 10. É pouco. O Brasil é um dos únicos 10 países do mundo que podem enriquecer urânio, que podem produzir o combustível nuclear. Em termos tecnológicos, isso é muito importante, né? Porque você tem
uma forma de qualificar, de você criar uma técnica brasileira, nacional mesmo, vender esse combustível de repente. Então, eu gosto quando meus alunos queridos, no caso vocês, olhem os prós e os contras. Tem prós e contras. Quais são os contras? O Brasil tem outros potenciais que devem ser explorados, que são limpos e renováveis. Angra é uma cidade que fica entre Rio e São Paulo. Acho que todos devem saber a localização de Angra. Litoral sul do Rio. Os militares escolheram essa localização de Angra, mas não é uma boa localização, porque é uma área de mananciais, Mata Atlântica. Então pensaram na localização por conta da economia, né? Tá perto de São Paulo e do Rio. Mas em termos ambientais não é uma boa escolha criar uma usina nuclear em meio à Mata Atlântica. É uma péssima escolha. Então tem muitos contras. O lixo que você tem que armazenar, né? São contras. Mas no caso brasileiro, os prós, você pode apontar isso. Apontar que o Brasil é um dos poucos países do mundo que domina a tecnologia nuclear e que é autorizado a fazê-la. Porque alguns dominam e não são autorizados. O Brasil domina e é autorizado. Um dos 10 países, como eu falei, autorizados a enriquecer urânio e gerar energia nuclear. Somos poucos, né? Estamos entre poucos. E em termos de autonomia tecnológica, é interessante para o Brasil. É interessante, sim. Então, assim, você coloca no teu caderno, na tua balança, os prós e os contras e os prós. Diga, David. Professor, como assim autorizado? Quem é que define isso? Tipo, não ficou muito claro para mim, esse A negócio de ONU. quem é. A ONU. Ah, Vou terminar esta aula com isso. Se passar um pouquinho, a gente dá um jeito, mas enfim. Eu vou colocar isso, David. Eu até deixei separado, né? E vou publicar ali no chat. Eu vou copiar e colar o que eu falei com vocês. E assim você aproveita o que eu vou anotar agora para, inclusive, estudar geopolítica. Cadê vocês? Chat. Aqui está. Everyone. Olha, vou ler o que eu coloquei no chat. David, em 1970, a ONU criou um acordo chamado TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Quem assinou esse documento, esse acordo, o Brasil, de início, não assinou, porque os militares do Brasil não aceitaram esse acordo no início, não. Mas quem assinou esse acordo, e hoje o Brasil faz parte, se comprometeu a não produzir armas nucleares. E a cada 5 anos esse acordo é renovado. A cada 5 anos o acordo passa por uma renovação. Quer dizer, arma nuclear o Brasil nem pensar. E o que você perguntou, o David, quem autoriza ou não, é essa agência aí, a Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma agência ligada à ONU. Ela autoriza, ela define os países que podem ou não enriquecer urânio. E eu coloquei os países para vocês. P5, vocês devem saber o que significa, né? São os 5 países permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e a França. São P5. Além do P5, temos a Alemanha, a Holanda, o Japão, o Irã e o Brasil. Então, são apenas esses 10 países que a ONU autoriza a enriquecer urânio. Mas, olha a minha observação final. Israel, Paquistão e Índia também têm capacidade. Inclusive, Índia, Paquistão e Israel possuem armas nucleares. Esses 3 não assinaram a TNP, até hoje. Até hoje, Israel, Paquistão e Índia não assinaram esse acordo, têm armas nucleares, não se sabe a quantidade certa, mas possuem. A revelia da ONU. Né? E a Coreia do Norte, honestamente, é uma incógnita. Ninguém sabe, ninguém tem certeza até onde a Coreia do Norte conseguiu chegar. Eu, particularmente, quando dou aula de Coreia do Norte, digo que não, que a Coreia não conseguiu produzir uma bomba, porque se tivesse conseguido, teria mostrado. Porque a bomba atômica é poder. É você colocar na mesa uma coisa que traz seriedade,
ou uma pseudo-seriedade. Falar que aquele Kim Jong-un é sério, eu vou estar sendo aqui desonesto com meus alunos. Mas, enfim, é assim que você vai entender. O Brasil faz parte desse grupo de 10 países autorizados a produzir o combustível, a enriquecer urânio. Mas o Brasil não está autorizado, obviamente, a produzir energia nuclear. Enquanto falava, também aqui já preparei uma coisa, uma grande pergunta do André, que pode cair numa prova de química, de repente, ou física. Como é que funciona, Andrezão, o enriquecimento do urânio? Tá aí, é o que você me perguntou. De 3,5% a 5%, que é o que o Brasil pode fazer, você gera energia elétrica. Se você enriquece até 20%, você pode produzir aparelhos de radioterapia. E 90% de enriquecimento é a bomba atômica. Então, basicamente, essas são as porcentagens do enriquecimento do urânio. E veja só, David, o Brasil criou uma centrífuga própria, tecnologia 100% nacional, que enriquece urânio. Foi também em 2004, 16 anos atrás, o Brasil apresentou essa centrífuga nuclear, tecnologia 100% brasileira. Mas vou dizer a verdade a vocês, porque espionamos a Alemanha. Gente, todo mundo espiona todo mundo. Fiquem tranquilos quanto a isso, né? E o Brasil, óbvio, copiou alguém para conseguir criar a sua própria tecnologia. E ninguém esconde que foi uma cópia, foi uma investigação dos projetos da Alemanha. Mas a tecnologia é brasileira. Então, é isso que eu espero de vocês quando eu falar em energia nuclear. Não seja taxativo. Eu odeio, eu amo. Não. Coloque os prós e os contras. E veja o que a pergunta vai querer saber. Se ela vai querer saber ambos, se vai querer saber os prós ou os contras. Vamos lá, David. Professor, e na questão do Irã, tipo, que o Trump tá, sei lá, encucado com esse negócio de produção nuclear no Irã, tipo, é que o Ricardinho disse bastante isso também na aula de Oriente Médio, se não me engano. E isso quer dizer que eles não vão poder mais produzir, tipo, só os Estados Unidos define, não tem que ser o órgão de segurança pública lá e tal, ou essa agência que O Irã, determina isso? então, o Irã é um caso à parte. O Irã é um caso à parte, David, porque o Irã, ele tem a ver com um acordo, vou colocar a data aqui, foi em 2015. Esse acordo é quando o Barack Obama era presidente dos Estados Unidos. Quando eu falo Obama, não é que o acordo foi do Obama. Ele encabeçou o acordo. Quem fez o acordo? O P5, que vocês já sabem quem são, mais a Alemanha. A Alemanha não faz parte do Conselho de Segurança, né, os 5 países, as 5 cadeiras permanentes, mas a Alemanha é um país importante, ainda é na maior economia europeia, enfim. O que aconteceu foi o seguinte, David, um acordo entre P5, Alemanha e o Irã, em 2015, permitiu que o Irã tivesse de novo seu programa nuclear, mas com limites. Sabe essa agência que é uma sopa de letrinhas? AEIA? Essa agência fiscaliza o Irã, para ter certeza que o país não vai fabricar bombas atômicas. O Trump simplesmente tirou os Estados Unidos deste acordo, porque o Trump diz que tem provas concretas que o Irã está enganando a ONU e está tentando criar armas nucleares. Os americanos não apresentaram essas provas, apenas disseram que tem essas provas. Certo? Com base nisso, o Trump tirou os americanos do acordo em 2018 e, ao mesmo tempo, está pressionando os outros países a abandonar o acordo também. Mas aí, David, é aquilo. Agora, dia 3 de novembro, eleições nos Estados Unidos. Se o Trump não for reeleito, que é muito provável, o John Biden, ele pode, caso ele seja eleito, recuperar o acordo. Né? Então, caso algum vestibular questione isso, para vocês é bom, porque não aconteceu nada novo nos últimos 2 anos. Faz 2 anos que o Trump tirou os Estados Unidos desse acordo nuclear com o Irã. Faz 2 anos. Os outros não saíram, mas o Trump tem tentado pressioná-los a sair. É assim que você vai entender. Mas é isso, David. A autorização que a ONU deu para o Irã foi gerar energia nuclear. E não exatamente criar armas nucleares.
E para não ficar confuso, David, uma atenção. Vou de novo entrar aqui em geografia geral. Este ano, os Emirados Árabes Unidos inauguraram a primeira usina nuclear árabe. É uma data histórica. Foi agora em agosto, faz pouco tempo. Depois procure alguma reportagem, se quiser, sobre isso. Só que os Emirados Árabes não dominam a tecnologia. Eles foram autorizados a ter uma usina nuclear. Isso é uma coisa. Mas eles têm que importar o combustível. Você entendeu, David, a diferença? Né? Então, olha bem esse mapa. Argentina. A Argentina tem usinas nucleares. Porém, ela não produz o combustível. Outro exemplo, vamos mudar de continente, ó. Coreia do Sul, tá aqui, ó, várias bolinhas vermelhas. Usa muita energia nuclear, mas não produz seu combustível. Então, o Brasil é um dos 10, os únicos, né, que podem e tem capacidade. Beleza? Mas é um tema que vale a pena você fazer essas relações com o mundo, questão ambiental, questão geopolítica. É um tema muito legal, um tema muito bom. Meus amigos, fica a critério de vocês. Como eram 10 minutos, das 4 às 4h10, eu já passei, né? São 4h08. Se vocês quiserem, eu paro 10 minutos e retorno. Se vocês quiserem, eu toco o barco aqui e vou direto. Vocês que decidem, gente. Para mim é indiferente. Quem é o representante do grupo? Quem que é o chefe? Quem é o The Big Boss? O David. Isa Halley. Você, eu acho que a Isa é a poderosa chefe. Não? Não mando nem na minha casa. Até o biscoito manda em mim. Tá. Eu vou fazer então um intervalinho, acho que é melhor, né? O pessoal também colocou no chat. São 4h08. 10 minutos certinho. 4h18 eu volto. Dá para tomar um café, ir ao banheiro, lavar o rosto, plantar bananeira, fazer várias coisas. Certo? Então, nos vemos daqui a pouquinho. 10 minutinhos e estamos juntos. Abraço, abraço, abraço. Até daqui a pouco. Beleza. Falou. Até já. Tchau.